Vou te dar um exemplo. Quem julgou Jesus? Não foi um juiz. Não foi um juiz constituído que julgou Jesus. Quem julgou Jesus foi um político. Foi Pilatos. Ótima tarde para você que acompanha o nosso canal Portais Eternos lá no YouTube e aqui no Instagram, pessoal. Estou passando aqui para deixar um recado para vocês sobre o atual momento do nosso país. Deixa eu pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada. Pessoal, que momento que o país está atravessando, hein? Vamos falar um pouco de política hoje, de autoridade, de poder. Vamos falar um pouco de Brasil hoje. Para isso eu quero ler para vocês os Salmos, capítulo 33 e versículo 12, que diz o seguinte: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual ele escolheu para a sua herança. Aqui a Bíblia dizendo que é bem-aventurado, quer dizer, pessoal, mais do que feliz. Mais do que feliz é a nação que tem Deus como seu Senhor, que tem Deus como seu guia. Pessoal, como nós estamos passando por momentos de muita dificuldade, hein? Estamos vendo coisas acontecer que está mobilizando o país aí. Para quem acompanha a rede social, já estão falando em paralisação de alguns setores, como os caminhoneiros. Imagina, se os caminhoneiros parar de transitar e transportar os alimentos, a dificuldade que o país vai se lançar. E o que vem acontecendo no nosso país? Infelizmente, a gente vem pagando uma conta pela omissão das pessoas boas, as pessoas de caráter, as pessoas que gostam das coisas certas. Infelizmente, isso tem acontecido no nosso Brasil. E é o fruto que a gente está colhendo. Desonestidade, corrupção, um país que passa por grandes dificuldades, socialmente falando. O mais rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. E nós somos uma nação cristã, meu povo. E o que vem acontecendo? Deus não está agindo de maneira alguma. Na verdade, como eu já disse, pessoas boas estão se omitindo e se omitiram ao decorrer do tempo. E está na hora de nós, como povo de Deus, se posicionar, começar a ocupar lugares que outrora deixamos pessoas de mau caráter ocupar. Por isso que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se nós, o povo cristão, tem Deus como nosso Senhor, temos os princípios cristãos, somos pautados por honestidade, pela presença de Deus, está na hora da gente se posicionar na política, está na hora da gente orar mais pelo país, e não somente orar, porque a palavra oração, ela implica não só em orar, mas orar e também agir. Então está na hora da gente agir, meu povo, está na hora das pessoas de bem ocupar lugar. O pessoal atribui ao Martin Luther King a frase que diz o seguinte, que mais causava espanto nele era o silêncio dos bons, e não o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. No poder, não tem lacuna no poder. Quando sai um cabeça, logo esse poder é ocupado. Então não tem lacuna no poder. Se as pessoas de bem estão se omitindo a se posicionar politicamente no nosso país, então está na hora da gente se posicionar. Estamos vendo aí prisões à torta e à direita, coisas que não constam nem em código algum, sendo que a lei fala que não há crime sem lei anterior que o defina. Estamos vendo prisões aí à torta e à direita, as urnas não sendo respeitadas, estamos vendo bandidos sendo soltos, pessoas que saquearam o país,
estão aí dando risada na nossa cara. Por quê? Tudo por causa de um sistema que está montado para dar errado. Um sistema que está montado para deixar o país na lona. E nós, como a Bíblia diz, que a gente deve orar pelos nossos governantes. Orar pelos governantes não quer dizer aceitar tudo o que eles estão fazendo. Porque, como eu já disse em outra fala minha, há uma diferença entre permissão de Deus e vontade de Deus. Alguns governantes estão ocupando a cadeira que estão ocupando pela permissão de Deus e não pela vontade de Deus. O povo escolheu Saul rei, mas Deus não queria que Saul fosse rei. Então há assim uma diferença entre vontade e permissão de Deus. A vontade de Deus é que pessoas justas ocupem os lugares de destaque na nação, os lugares de comando. Para que a justiça impere no país, tem que haver justo sentado na cadeira de governante. Por isso que eu já disse, os bons devem se posicionar. Para isso, pessoal, eu não podia deixar de tocar aqui uma canção da comunidade Nilópolis. Como é atual essa canção e como nós precisamos clamar pelo nosso país. Essa canção que diz: Deus, sara esta nação. E eu digo aqui, usando esse canal, Deus, sara essa nação de pessoas injustas, de homens maus, de homens que querem saquear o país, de homens que querem dar golpes no país. Que Deus sare essa nação, que a nossa oração nesse dia, que a nossa oração seja para que Deus sare essa nação, que Ele proteja com as mãos poderosas dele, que homens justos ocupem posição de destaque no nosso país. Então eu vou entoar essa canção, que Deus, essa é a oração do meu coração nessa tarde. Deus, sare esta nação. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara, Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara, Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara, Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Com o óleo da sua unção e com o óleo da sua unção, com o óleo da sua unção.
este seja, pessoal, o nosso desejo, que essa seja a nossa vontade, para Deus sarar esta nação. Por isso eu conclamo, por isso eu convoco você na sua cidade. Comece a ocupar espaços na política. Comece a ocupar espaços de poder, de governo. Deus quer que homens de Deus ocupem os lugares de destaque nessa nação. Deus sara esta nação, mas para Deus sarar, para Deus operar maravilhas nessa nação, nós precisamos que homens como eu, como você, pessoas de bem, você não precisa ser o presidente da República, mas você pode ser o presidente, você pode ser o líder do seu bairro. E lá você colocar a presença de Deus, a mente de Deus no seu bairro. Você colocar a mente de Deus na sua cidade. Você não precisa, como eu disse, ser o presidente da nação, mas você pode ser o prefeito da sua cidade. Por isso eu estou conclamando nessa tarde, para Deus sarar essa nação. Mas para isso, o povo de Deus, o povo que serve a Deus, ele deve se posicionar, pessoal. Deve ocupar a política. Vou te dar um exemplo. Quem julgou Jesus? Não foi um juiz. Não foi um juiz constituído que julgou Jesus. Quem julgou Jesus foi um político. Foi Pilatos. Você prestou atenção que Jesus foi julgado? Você leu essa parte da Bíblia com atenção? Que Jesus foi julgado por um político. Foi julgado por Pilatos. Quantos de nós vamos ser julgados por político? O apóstolo Paulo, ele foi julgado por um político. Então nós precisamos derrubar esse príncipe, Congresso Nacional. Nós precisamos derrubar aquele principado que tomou o Congresso Nacional, esse principado que tomou do povo o poder, porque a Constituição Federal fala que todo o poder emana do povo. Aí eu te pergunto, vai lá, vai dar pitaco lá para ver se eles deixam você apresentar algum projeto que também é constitucional. O próprio povo apresentar um projeto, ver se passa um projeto do povo. Então, precisamos nos posicionar. Políticos, eles interferem nas nossas vidas. Alguém vai me dizer assim, crente não deve se envolver com política. Já ouvi isso daí muito. Grande engano. Não conhece nem o Deus que serve, sabendo que Cristo foi julgado por um político. A sua conta de água, ela é regulada por leis, ela é regulada por normas decididas pela política. A sua conta de energia, por isso que eu falo, você quer ser crente e quer viver com a mente só no céu, você está esquecendo da terra, o seu corpo vive na terra. E por a gente abandonar, por a gente ser omisso no meio político, a gente entregou na mão do inimigo a coordenação das nossas vidas, os nossos impostos, as melhorias para o nosso município, para o nosso bairro. Se não passasse por política, eu não estava nem aí para a política. Se algumas coisas da minha vida social, não fosse regulado por leis e por política, eu não estava nem aí para a política. Muitas vezes as pessoas esquecem. Cristo é o nosso rei, Cristo é o nosso Deus. Isso daí a gente concordo plenamente com você. O Salvador da nossa alma é Cristo. Isso daí eu concordo. Todo cristão, óbvio, né? Se é cristão, tem que concordar com o que eu estou falando. O Salvador da nossa alma, com quem nós vamos morar eternamente, é Cristo. Se eu não tenho dúvida. Porém, nós vivemos na terra. E na terra Deus usa homens para coordenar o nosso país. Homens para dirigir o nosso país.
E para isso nós temos, como eu já disse, levantar pessoas de Deus para ocupar as principais cadeiras desse país. Você quer morar num país justo, um país mais solidário, um país mais humano, um país cristão. Um país cristão é um país que respeita as outras religiões, respeita o ateu. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que tentaram fazer no governo de um presidente aí que saqueou o Brasil? Tentaram tirar todos os símbolos religiosos, todos os nomes de rua que levavam nome de religiosos, tentaram banir. Para quê? Com a alegação de que o Brasil é um país laico. Um país laico é o contrário do que eles estão querendo ensinar para nós. Um país laico é um país que aceita todas as religiões. Ele não tem uma religião oficial e por isso ele pode congregar todas as religiões. Um país laicista é um país que não aceita as outras religiões, um país que não aceita a religião, um país totalmente ateu. E é isso que tentaram fazer com o nosso país, banir Deus do nosso país. E o que a gente quer é que o Brasil seja um país de fato laico, um país que não tenha religião oficial e que respeite todas as religiões. Então, no campo espiritual, nosso Salvador é Cristo. Porém, aqui na terra, ele usa homens para nos governar. E quem nós estamos escolhendo para nos governar? Quem nós estamos escolhendo para nos governar diz muito sobre a situação que nós estamos vivendo hoje. Uma Suprema Corte passando por cima da Constituição Federal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Tem que estar escrito em lei para ver o crime. Onde está o crime que está levando algumas pessoas à cadeia aqui nesse país? Não está tipificado em lei, pessoal. Estão rasgando, estão dando interpretação seletiva para a nossa Constituição. Por isso eu te conclamo, comece a ocupar o seu espaço nessa terra. Começa a ocupar espaço, como o pastor Gileno diz aí. Obrigado, pastor Gileno, pela sua participação. Que o Daniel foi levantado lá na Babilônia como político. Daniel foi levantado como político na Babilônia. José, pastor Gileno, foi levantado como político lá no Egito. E ai do Egito se não tivesse levantado José. Ai da Babilônia se não tivesse levantado Daniel. Homens de Deus, homens com a direção de Deus. O nosso país, no atual momento, é um barril de pólvora. Você que se abstém da política, você que vira as costas para a política, você vai ver o quanto você vai sofrer por causa de decisões políticas, de decisões de déspotas que querem passar o Brasil para trás, que querem passar a nossa nação para trás. Mas nós, como povo de Deus, temos que nos posicionar, clamando, pedindo para Deus sarar essa nação com o óleo dele, com a unção. E para Deus sarar essa nação, para Deus libertar essa nação, Cristo não vai descer, pelo menos não desceu até agora, para governar. Um dia nós sabemos que ele vai governar toda a terra. Nós sabemos disso, que ele vai governar toda a terra. Mas enquanto não chega o momento, ele usa nós para garantir leis, para que a palavra de Deus continue sendo propagada. Escuta o que eu estou te dizendo aqui nesse momento. Ouça, abra bem seus ouvidos e grave no seu coração o que eu estou te dizendo. Se o povo de Deus não se posicionar, em breve, em redes sociais como agora, Instagram, YouTube, Facebook, para onde essa programação, para onde essa minha fala está indo, em breve será proibido pronunciar o nome Deus, o nome Jesus Cristo, fazer proselitismo, pregar a palavra. Escuta o que eu estou te dizendo. Muito em breve será proibido pregar.
Eu tenho um canal no YouTube, pessoal. O meu canal no YouTube tem mais de 80 mil seguidores. Algumas postagens minhas vêm sendo tiradas pelo YouTube. Tem uma postagem lá que eu fiz há alguns anos, que missionários entregavam uma Bíblia para chineses que eles choravam abraçado à Bíblia. E o YouTube falou que essa minha postagem fere as políticas do YouTube. Vejam só a que ponto já estamos chegando. Alguns vídeos meus já foram retirados porque alguém pregando a palavra fere as políticas do YouTube. Escuta o que eu estou te dizendo. Muito em breve, será proibido pregar a palavra em redes sociais. As redações dos jornais receberam uma ordem. Esse sistema global que está direcionando o mundo, receberam uma ordem para evitar usar a palavra Deus nas edições de jornais. Evitar usar a palavra Jesus nas edições de jornais. O Natal, que era para ser supostamente uma festa cristã, você vê que as figuras de Jesus, do menino Jesus, de Maria, de José, foram substituídas pelo Papai Noel, pelas renas, para que não falasse de religião no Natal. Então, baniram Jesus Cristo. Eu te desafio, ainda nesse ano de 2021, quando começarem as propagandas para o Natal, se você conta em quantas propagandas você vai ver a figura do menino Jesus, em quantas propagandas você vai ver pronunciar o nome Jesus, e você vai conferir que o que eu estou falando aqui é uma verdade. Vamos nos posicionar politicamente. Cristão, não vire as costas para a política. O seu Salvador foi julgado por um político. E em breve, aliás, as nossas ações vêm sendo julgadas por políticos. Os nossos impostos são regulados por políticos. Não abandone a política, se posicione e peça para que Deus sare a nossa nação. Com esse refrão aqui, eu vou me despedindo de você e conclamando você que é intercessor. Ore pelo seu país, peça para Deus levantar homens cheios do Espírito Santo para governar a sua cidade. Sua cidade está um caos, né? Eu sei. O nosso país está um caos. Por quê? Porque homens maus tomaram a posição que homens bons, por omissão, deixaram. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Sua unção e com o óleo da sua unção, com o óleo da sua unção, com o óleo da sua unção e com o óleo da sua unção, com o óleo da sua unção. Deus sare o Brasil.